Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem muita velocidade, hein? São 4 horas de prova da Endurance Brasil no Velopark, confira! Vamos com a volta de apresentação, vai aparecer na tela o grid de largada com as tripulações completas de cada carro e a gente destaca ao microfone quem larga em cada uma das mais de 30 máquinas que compõem o grid neste fim de semana. Pole position com o Emílio Padron com o Vicente Origi ao seu lado. Logo em seguida, na segunda fila, vamos ter Pedro Queirolo e Fábio Ebrahim. Terceira fila para Pedro Castro e Henrique Assunção. Você confere aí também os tempos médios dos carros na classificação. Aí as duas primeiras filas do grid, na terceira Pedro Castro e Henrique Assunção, quarta fila tem Marcel Visconde, pole da GT3, ao lado de Xandinho Negrão. Na média eles foram separados por apenas 30 milésimos, os dois competidores da GT3 neste fim de semana. Na sequência, quinta fila tem Marcel Miller, pole da GT3 Light com a Ferrari, ao lado de Arthur Leist, pole da P3 de MRX de motor aspirado. Na frente do pole da P2, o MRX de motor turbo com o Lucas Cole, que larga em 11º, ao lado da Bruninha Tomazelli. Na sequência, na sétima fila, Gabriel Rubi de MCR ao lado do Aston Martin do Sérgio Ribas. A oitava fila de MRX vai ter Carlos Antunes ao lado do MRX 7 do Aldoir 7. Em seguida, pela nona fila, Ramon Alcaraz com a gineta pole da GT4 Light, largando ao lado também de gineta do Stuart Turvey. Na décima fila, o Fernando Poeta com o MCR Grand Am vai largar ao lado do pole da categoria GT4, o Mercedes AMG, que é pilotado pelo Alexandre Auler. Primeira volta de apresentação já sendo completada nesse momento no circuito do Velopark com 2.278 metros de extensão. Depois, 11ª fila, Cássio Homem de Melo partindo ao lado de Adalberto Batista. Na 12ª fila, o Rocco com Robbie Pérez ao lado da McLaren de Leandro Ferrari. 13ª fila, nós teríamos o Sigma da classe P1 que quebrou o câmbio no warm-up, infelizmente fica de fora. Carro de Aldo Piedade Júnior, Fábio Fogassi e Gendra Krauscher. Vamos ter a outra McLaren com o Alex Bastos. Aí na 13ª fila. 14ª fila, Arthur Ramos de gineta contra Pierre Ventura também com uma gineta, agora pela categoria GT4 Light. 15ª fila, Júlio Martini com a JR da equipe Tubarão, que não conseguiu participar da classificatória ontem. Ao lado dele, a Mercedes AMG GT4 de Leonardo Sanches. 16ª fila, Alexandre Finardi, também de protótipo JR, que também não participou da classificatória. Ao lado, o Sigma da classe P2, que vai ser pilotado na largada pelo Ney Faustini. Fechando o grid, Tuca Antoniazzi com a Mercedes CLA 45 da classe GT4 Light. Lado a lado, procedimento de largada, os últimos carros lá atrás fazendo a curva da vitória, as luzes vermelhas ainda acesa, aí sim, luzes apagadas, é hora do show, é a largada. Começam as 4 horas do Velopark, começa a primeira etapa, a terceira etapa do Império Endurance Brasil. Emílio Padron mantém a ponta, olha o Origi, mergulha, tenta o bote no começo de prova, Padron se sustenta na liderança, Queirolo ali atrás, Queirolo na retaguarda, buscando a ultrapassagem. É uma prova muito movimentada, uma prova em que na segunda, terceira volta a gente já vai ter retardatários. Você vê aí a curva da saída do viaduto, o S na saída do viaduto que conduz até a reta oposta. São duas grandes retas, duas retas aí com extensão na casa de quase 800 metros no circuito do Velopark. Padron vem para liderar a primeira volta com Vicente Origi na segunda colocação, Lucas Cole no carro verde já forçando para cima do amigo e jovem talento Arthur Leist, os dois responsáveis pela largada nesses dois MRX. Ali atrás, Gabriel Rubi, outro piloto de grande talento no MCR da categoria P2, que compete pela equipe Motin Racing, carro que tem o reforço do Christian Castro, outra novidade para essa temporada. Primeira volta completada, aí está Emílio Padron na liderança, 7 décimos à frente do Vicente Origi, 1.2 na frente do Pedro Queirolo, que é o terceiro colocado. Já abre quase 2 segundos da gineta que vem na quarta colocação, o protótipo de gineta com o Fábio Ebrahim. E aí Marcel Miller da GT3 Light para os carros GT3 um pouquinho mais antigos, aprontando para cima dos GT3. O Marcel, que já vinha incomodado na classificação, vai superando nesse começo de prova o Mercedes GT3 do Xandinho Negrão e também o Porsche ali atrás do Marcel Visconde. Grande começo de prova da Ferrari 458 da equipe Sul Racing com o Marcel Miller, que é um craque deste circuito. É um craque deste circuito, é um cara que entende tudo da pista do Velopark. Na primeira prova da temporada no Velopark há 2 semanas, ele teve
a vitória numa corrida da categoria Super Turismo, que é uma categoria gaúcha, onde ele compete com um Gol com um motor Honda. E aí o Marçal aprontando, sendo o destaque desses primeiros minutos de corrida, ocupando a 6ª colocação na geral, na frente dos GT3 mais novos, mais modernos. Ali no meio do Quiprocó, Henrique Assunção com a JR 175, carro verde, na perseguição ao Xandinho e também ao Marçal. Já tá rolando também o live timing para você que se atenta a todos os detalhes. O live timing pelo site cronomap.com.br. Cronometragem feita pela Cronomap, nosso queridíssimo amigo Aldo Pastore. Briga pela 7ª colocação aí no começo de prova. Marcel Visconti fica um pouquinho mais atrás, fica observando o que vai acontecer desse enrosco triplo. Aqui na frente tem movimento, já tem retardatário. É o que eu dizia, terceira volta já tem retardatário. O Sigma da categoria P2 do Ney Faustini, que largou dos boxes. Teve problemas aí de queda de pressão de óleo ao longo de todo o fim de semana. Muito trabalho da equipe Sigma P1 para colocar o carro na pista. Prova que teria a estreia do outro protótipo, aquele protótipo novíssimo que tem projeto de motor e de câmbio todo feito pela Sigma, aqui pertinho do Velopark na cidade de Araricá. Mas infelizmente o câmbio voltou a apresentar problemas no armap e eles não puderam fazer de fato a estreia do carro. Vamos aos primeiros 5 minutos de prova, galera que está ligada aqui conosco. Rodrigo Matar, um abraço ao monstro Jefferson Kern, craque da narração, e ao Bruno Monteiro, grande abraço, Rodrigo Matar. Eu vi ontem no jogo da Seleção Brasileira os caras fazendo uma homenagem ao Pelé. O Matar é o Pelé do Endurance no Brasil, grande Matar. Perguntando sobre o que aconteceu com o DTR e também as ausências do Figueroa e do Chico Longo. Pois é, são ausências sentidas aí na classe GT3, o Guilherme Figueroa e o Chico Longo. Grande abraço para eles. Decidiram não participar da prova, mas esperamos que possam voltar o quanto antes. E o DTR Matar, que é um protótipo muito legal construído também aqui no Rio Grande do Sul, foi trazido para a prova e a equipe me relatava que o carro treinou na terça-feira no Velopark, deu 100 voltas, tudo certo, e teve um problema de suspensão que levou a uma quebra do disco de freio ontem na primeira volta do treino livre. E aí, infelizmente, eles acabaram ficando de fora da prova, carro que teria o Eduardo Dieter e o Stuart Turvey até apareceria para reforçar a equipe. O Stuart, que está aí na gineta verde número 57. E olha, eles passaram pelo AJR da equipe Tubarão Lento ali na saída, lá atrás, hein? Lá atrás o AJR da equipe Tubarão Lento. Aí tem mais carro com problemas, é o MCR do Gabriel Robe. Indicação de que encoste na garagem, equipe Motim trabalhando no carro. Gabriel Robe vai para dentro da garagem, começo de prova problemático no Velopark para duas equipes que conhecem muito bem o circuito, MC Tubarão e Motim Racing. Com certeza, com certeza. A equipe MC Tubarão já vinha com problema desde ontem, não participou da classificação carro número 5 do Nelsinho Piquet. Outra ausência sentida, Mataram, um abraço, obrigado pelas palavras. Outra ausência sentida é o protótipo da categoria P1 do Sigma, que faria sua estreia aqui no Velopark nesse final de semana. Uma pena, acabou ficando de fora, teve um problema aí durante o warm-up, hoje chegou a classificar ontem e acabou com um problema no warm-up fora dessa disputa de prova aqui no Velopark. O Tubarão aí sendo ultrapassado pelos carros da GT4, inclusive começo de prova complicado pelo carro que está sendo conduzido pelo Júlio Martini. Galera que está aí se ligando conosco, Reta Molsani, Marco Aurélio, olha o Gabriel Machado Ferreira, direto da pista no posto 5, esperando a largada. É o posto que fica no fim dessa reta aí, da reta oposta. Tava ligado conosco, que ótimo. Pamela Manick, Tomás Cunha, César Zardo, David Homem na torcida pelo Marçal Miller, o Beto Dutra empurrando a gineta número 20 para o pódio. Uma coisa se soltando aí do Sigma do Ney Faustini do lado externo. Vai sendo ultrapassado e a porta do lado direito também se abrindo. O experiente Ney Faustini aí com problemas na condução do Sigma. Nesse comecinho de prova, não é o fim de semana da equipe Sigma P1 aqui no Velopark. Aliás, uma maldição para a turma que conhece bem a pista. A Sigma P1 também usa muito o Velopark para treinos, para desenvolvimento dos seus carros. Augusto Mazeblum, Giovanni Piccoli, o Christian Ramos no embalo dos Porsches. Muita gente ligada conosco. E vamos lá, né, gente? Compartilhe, mande o link da transmissão para os seus amigos. Compartilhe, mande pelo WhatsApp. Vermut Júnior, grande fera, também aqui conosco. Dark Magician, Rodrigo Autodynamics, Fabiano Hoffman, vulgo Chacal.
Que beleza, grande sintonia, grande audiência conosco enquanto nós vamos acompanhando aí o comecinho da prova, liderada pelo Emílio Padron, que vai colocando retardatários entre ele e o Vicente Origi, que é o segundo colocado. Ali atrás o MCR Grandam com o Fernando Poeta. Origi vai se livrando da gineta de número 69, uma das ginetas da categoria GT4. Tentando não perder tempo, a negociação com retardatários, que foi a tônica das duas primeiras etapas, aqui definitivamente é um ponto a ser observado, mais do que em qualquer outro lugar do Brasil, eu diria. Exatamente, a gente já tá vendo aí, nós estamos aí na volta de número, deixa eu ver, confirmar que volta é essa daqui. Na volta de número 8, né? Estamos na volta de número 8 e já temos aí, né, várias negociações de ultrapassagem em relação aos retardatários, e essa vai ser a tônica da prova. Além disso, será muito importante cuidar do equipamento aqui no Velopark. É uma pista curta, uma pista com zebras altas, característica típica aqui no Velopark. Então quem abusar, quem for pegar zebra, quem quiser fazer volta de classificação durante a corrida, não completa a prova, não termina às 4 horas. Então cautela nas ultrapassagens e prudência na hora de encarar as curvas será essencial para conquistar a vitória. Primeiro carro com problemas, Pierre Ventura, gineta da GT4 Light, parado na grama. Não deu para identificar em qual trecho do circuito, mas parado na grama. O carro do Pierre Ventura, parceiro do Roger Sandoval, eles que retornam ao Império Endurance Brasil neste fim de semana. Vamos ver aí a escapada, num dos S's do circuito do Velopark, a tomar volta o Pierre Ventura no S antes da reta oposta. Acabou escapando, vamos ver aí se tem condições de retornar à prova. Já voltou, já voltou. Já voltou, portanto, o Pierre Ventura. A gente enxerga parte dos trechos do circuito do Velopark aqui também da nossa cabine de transmissão. Olha o que está acontecendo. A gente está vendo na imagem o Pedro Queirolo à frente do Emílio Padron. Vamos ver aí a recuperação nossa. Olha, teve rodada, hein? Teve rodada do líder Emílio Padron. O Queirolo teve que desviar, então a prova tem novo líder. Vicente Origi assume a ponta. Eu atentava para o Queirolo estar na frente do Padron. Bom, ou alguém tinha tido problemas e o Queirolo já estaria tomando volta, ou era briga por posição, e a gente viu que o Padron escapou e cai para a terceira colocação. Vicente Origi é o líder e o Queirolo no AJR preto e dourado número 113 assumindo a segunda colocação. A confusão começou cedo no Velopark, Bruno Império. E o Queirolo foi muito rápido para tirar do Emílio Padron ali pela grama e voltar para a pista, porque olha, ficou numa posição perigosíssima o Emílio Padron depois dessa rodada. Os dois passando ali pelo AJR da equipe Tubarão, que se mantém na pista, mesmo aparentemente com problemas, mas não procura os boxes, assim como o Ney Faustini ali atrás. Aqui no Velopark é muito fácil, muito rápido para que você perca a volta, mas também tem a possibilidade de recuperação. A gente vai ver muita movimentação nas janelas, porque pode ser fatal para suas pretensões na corrida. Entrar nos boxes na janela obrigatória em bandeira verde, e de repente o seu concorrente entra com bandeira amarela com safety car. Dá mais ou menos 2 voltas de diferença. Cada giro é muito curto. As voltas dos ponteiros em ritmo de corrida acontecem na casa dos 52 segundos. Léo Sanches, a McLaren ali por dentro também com o Leandro Ferrari. Pilotagem agressiva se livrando do Ney Faustini. Bruninha Tomazelli ali atrás com o MRX número 75. A Bruninha Tomazelli, que é a líder da categoria P3, 9ª colocação na geral. Que grande começo de prova da catarinense Bruna Tomazelli. Que ontem fez uma grande classificação, foi um dos destaques da classificação. Bruna Tomazelli vem fazendo uma grande temporada, ela que estreou em Curitiba, já faz sua segunda prova com bastante destaque aqui no Império Endurance Brasil. Tá aí a Bruna colocando por dentro, logo atrás, essa gineta rosa de número 69 sendo pilotada pelo Ramon Alcaraz, carro que largou na pole position da categoria GT4 Light. Explica isso pra gente, Bruno. Reenquadramento das ginetas a partir desta prova, da GT4 para a GT4 Light. É uma novidade da etapa aqui no Velopark. Exatamente, isso porque justamente a briga da categoria GT4 está ficando muito concentrada nas Mercedes que você está vendo aí, principalmente essas duas Mercedes aí, de Léo Sanches e de Alexandre Alda, que estão aí disputando a liderança tanto da categoria quanto da prova. Como a distância estava ficando muito grande, né, de velocidade de reta, principalmente entre os dois carros, resolveu-se reenquadrar a gineta como uma categoria GT4 Light. Agora, essa diferença não será tão sentida aqui no Velopark, que teve mais confusão aí, dá uma olhada. Olha, mais confusão, Ney Faustini
e a gineta número 16 com o Arthur Ramos, estreante na categoria, se acharam no gancho, na curva da vitória. O Faustini por dentro estava cedendo passagem, se acharam exatamente no mesmo ponto onde houve o encontrão, o incidente anterior com o Lucas Cole e o Emílio Padron. Tá complicada aquela curva, eles saem de um S, tem pouco espaço para acelerar, é em descida, mas muita gente acredita, acelera, mergulha, tenta a ultrapassagem. Quem acredita são esses aí, né? Esses aí é impressionante, eles brigam pela vice-liderança da GT4. Agora Alexandre Auler colocando por dentro, tava buscando a ultrapassagem no Léo Sanches, enquanto que a gente vê o Ney Faustini conseguindo, aos trancos e barrancos, trazer o Sigma P2 de volta para a corrida. Exatamente, falávamos então sobre... E a disputa da GT4 tá emocionante, dá uma olhada como o Léo Sanches ataca o Alexandre Auler buscando a ultrapassagem em todos os pontos da pista. Ele tá realmente, olha lá, agora mostra a dianteira, aparece no retrovisor do Alexandre Auler, vai buscando a ultrapassagem de todas as formas. Léo Sanches, que vem fazendo uma grande prova, o Léo Sanches em busca dessa ultrapassagem. Mas falávamos sobre a categoria GT4 Light, a nova, que agora recebeu as ginetas, foram reenquadradas por isso, porque a velocidade de reta dela estava ficando muito diferente em relação às Mercedes, que estavam levando grande vantagem nesse sentido com os novos mapas de motor. Então reenquadraram as ginetas como GT4 Light. Agora, aqui nesta etapa, você não vai ver grandes diferenças entre os carros, justamente porque as retas são mais curtas. Então, automaticamente, essa diferença ela acaba diminuindo em relação ao que a gente assistiu em outros autódromos, como Curitiba e Interlagos. E ali atrás, o Emílio Padron tentando superar essa turma para buscar descontar a volta em pista. Ele tem carro para isso. Eles têm um grande carro, um carro muito bem acertado. É um carro com um motor extremamente potente. A conversa nos boxes é que eles têm uma sobra de motor, um motor muito forte preparado pela Motorcar no carro número 11 do Emílio Padron e do Vitor Gens. Então tem condições de, na pista, com uma boa negociação em meio ao trânsito, conseguir ao menos retornar para a volta do líder, que é o Vicente Origi. Nesse momento o Padron já é o 11º, mas continua uma volta atrás. Tem mais 2 AJRs retardatários na frente dele. E um detalhe... E olha, teve mudança na liderança, olha o Origi aí perdendo velocidade, o Pedro Queirolo tá aparecendo na ponta. Mudou a liderança de novo, apareceu na imagem, perdendo um pouco de velocidade na reta principal. Lá na frente, Pedro Queirolo, alheio a tudo isso, assume a liderança. E eu conversava com o Vitor Gens antes da prova e também com o Emílio Padron, e falávamos justamente sobre isso. O problema que eles têm encontrado ao longo da temporada é o excesso de quebras, né? O Vicente Origi é pelo mesmo caminho. Então, temos que ver o que aconteceu. O carro que está perdendo bastante rendimento. E um detalhe sobre a categoria P1, a gente falava sobre os motores, sobre a motorização dos carros. Todos os carros agora da categoria P1 estão com o mesmo motor. O motor AJL, fornecido pela JL, o chamado Spec 1, motor Spec 1, ele que tem 550 cavalos de potência. Agora, um carro apenas não tem esse motor, tem o motor preparado pela Motorcar, que é justamente o carro que fez a pole, o carro de Padron e Vitor Gens. E nós temos um outro carro, que é o único que não tem motor V8, a JR80 de Finardi e Floss. Vamos ver aí o replay? Olha lá, Origi na entrada de reta, ainda tenta fechar o Pedro Queirolo, Queirolo vai lá para dentro e faz a ultrapassagem. Uma perda um tanto quanto súbita de desempenho do Vicente Origi, que cai para a segunda colocação, enquanto nós temos o chamado da Juliana Marques. Grande corrida da equipe Outlog, que é a equipe das McLarens, mas tem essa Mercedes também, que foi utilizada pelo Leandro Ferrari e pelo Flávio Abrunhosa na temporada do ano passado. E a Patrícia Prandini pergunta pra gente onde tá o protótipo número 5 de Nelsinho Piquet. Nelsinho Piquet ainda não acelerou, não veio pra pista. Olha, tem gente pra fora. Falou dele, olha aí. Júlio Martinez se envolveu em alguma confusão no final da reta oposta com o Stuart Turvey.
Exatamente. Agora vai voltando para a pista, é a segunda vez que ele escapa. Ele vinha se recuperando bem, já estava alcançando aí a posição número 11, ele largou lá de trás. Nossa, foi na frente dos líderes e o Queirolo assumiu a ponta no meio dessa confusão. Olha o Queirolo passando lá atrás. O Queirolo nessa confusão deu o bote para cima do Origi no mesmo ponto em que o Origi havia assumido a ponta. Então retorna para a liderança Pedro Queirolo. Meu Deus, mas é um absurdo o que está acontecendo nessa corrida com apenas 35 minutos. Que disputa emocionante, e a gente falava isso desde o começo, não é uma surpresa. A gente tá realmente emocionante, mas não tá surpreso, porque a gente já falava, a corrida vai ser definida na negociação de ultrapassagens com os adversários. Olha de novo. E o Henrique Assunção agora retardatário bateu a porta na cara do Pedro Queirolo, teve de tirar o pé. O Origi chega de novo, a JR-46 ali também no meio da confusão. Carro pilotado pelo Pedro Castro. Tiel de Andrade ajudando a equipe de mecânicos. Aliás, um abraço para o Denis Andrade, o famoso Dente, que mandou uma mensagem aqui, está sintonizado conosco. Também teve um probleminha de saúde, mas está em casa, está se recuperando. O terceiro dos irmãos Andrade, junto com o Tiel, com o Né Andrade, que é o chefe de equipe. E o Dente é o herdeiro do lado mecânico do seu Carlinhos, fundador da equipe MC Tubarão lá em 1975. Agora abriu legal o Pedro Queirolo. Agora botou mais de 2 segundos entre ele e o Origi, que ficou encalacrado no meio do tráfego. E o tráfego vai se determinar. O Queirolo conseguiu negociar bem as ultrapassagens em relação aos retardatários. E aí vai conseguindo se distanciar, enquanto você vê a Gineta colar no carro número 444 do Vicente Origi. Mas a Gineta tá uma volta atrás, tá tentando recuperar a volta. Tentando recuperar, é verdade. Terceira colocação para a Gineta do Fábio Ebrahim. 42 voltas completadas pelos líderes. 41 pela Gineta, pelo Henrique Assunção, pelo JR-46 do Pedro Castro. Também a Mercedes do Xandinho Negrão. Opa, foi lá fora e ali é complicado. Alex Bastos, piloto com experiência na Lancer Cup. O que houve aí? Nossa senhora. Voou lasca. Essa briga do Carlos Antunes tentando mergulhar por dentro na briga com o Aldoir Sete, os dois vencedores da P3 até agora na temporada. Chamada dos boxes da Juliana Marques e o Sigma com o Ney Faustini parado na pista. E você vê aí o safety car esperando para alinhar o pelotão. Eu falava sobre o safety car na última entrada, não consegui dar muitos detalhes, porque bem quando eu fui destacar, né, a força desse carro, do nosso safety car, ele acabou recolhendo para os boxes, ele vai saindo agora, vai colocar o pelotão em alinhamento. Esse safety car aí, que é um Porsche Carrera 911, fornecido pela Stuttgart Porsche, motor dele 6 cilindros, boxer, 3 litros de capacidade e 385 cavalos de potência. Ele chega a 293 km por hora, não aqui no Velopark, que é com essa reta curtinha, mas é um carro, realmente uma grande máquina para conduzir o pelotão do Império Endurance Brasil. Grande abraço pro Everton Ruppel, tá aí ligado conosco, Thiago Santiago, Joir de la Caille. Enquanto nós temos a relargada bandeira verde, recomeça a prova, Vicente Origi parte para cima do Alexandre Finardi, deixa os retardatários para trás. Muitas brigas acontecendo em praticamente todos os cantos do pelotão. Aí está o líder na GT4, Cássio Homem de Melo. 14ª colocação na geral para eles. Fábio Ebrahim tentando abrir o caminho, também tentando colocar uma volta em cima na JR do Alexandre Finardi. É o carro que eu falava, o único que não tem motor V8. Eles apostaram nessa fórmula aí do motor V6 Supercharger da Nissan, mas a motorização pronta para ser substituída para a próxima etapa em Goiânia no dia 31 de outubro. Lucas Couto retornando à pista, fazendo a ultrapassagem aí para cima do Arthur Leist, voltando lá na parte de trás do pelotão, tentando galgar posições para pelo menos defender a liderança dentro da sua categoria. Única equipe 100% na temporada, a equipe do MRX 44, carro da Motorcar com Lucas e Harold Cole, mais o Ruben Ghislene. É uma mistura incrível de categorias. Lucas Couto pela categoria P2, as Mercedes são da GT4, a Ferrari da GT3 Light para os GT3 um pouco mais antigos. Ali atrás o carro todo em azul, o Rocco, e também o MRX azul e branco do Arthur Leist são da P3. Se tiver mais safety car é melhor, né, para a equipe. Então realmente é isso que faz o Endurance super interessante, é essa quantidade de variáveis que possam existir dentro da prova. E a parada do Pedro Queirolo e Davi Mufato foi uma parada não muito boa, 4 minutos e 43 segundos, a parada é de 4 minutos, eles ficaram bastante tempo parado nos boxes. Um carro aberto tentando solucionar esse radiador furado. Olha o problema envolvendo o carro que disputava a liderança, o furo do radiador, portanto,
do Queirolo e do Mufato. Eles estavam atrás, a gente observava na geração de caracteres que a diferença era na casa de 25 segundos do líder, que agora é o Gustavo Quirilla, companheiro do Vicente Origi, com relação ao Mufato, que havia assumido o carro no lugar do Queirolo. E aí foi pra box, está parado aí, entrou na última volta o AJR 113, um problemaço para os líderes do campeonato, enquanto tem problemas também o Ricardo Hag ficando parado no S da saída do viaduto. Olha a bruxa solta no Velopark. E a gente comentava aqui que a parada de box na janela do carro número 113 do Pedro Queirolo e do Davi Mufato não tinha sido tão boa, tinha ficado um pouco acima do tempo, provavelmente porque eles já estavam sentindo que alguma coisa não estava legal no carro. Para chegar a 220 no final da reta, 210 na reta oposta. E tem a freada para um S de baixa e a curva mais travada, que é a última curva, que é um hairpin, que faz lento, né? Faz a 60 por hora, 50 por hora, dependendo do carro em primeira ou segunda marcha. Então, realmente nós temos aí todo tipo de curva num circuito bem pequeno, né? Na verdade, o que dá dó é o Velopark não ter um pouquinho mais de, pelo menos 1 quilômetro aí a mais, para que a gente tivesse uma super pista, né? Não desmerecendo, porque é uma pista ótima, todas as categorias correm aqui, todo mundo gosta de vir para cá. Tá aí, suspensão prejudicada. Pode ter pego alguma zebra, ou é simplesmente um bump da pista, fadiga de material? O que geralmente acontece nesse tipo de situação, Sérgio? Pode ser sim, alguma zebra. A gente tem o S de baixo, a gente mostrou ali agora. Ainda tem uns cucurutos ali que a gente chama, que é aquele amarelo, que pode acabar batendo a suspensão traseira ali 1, 2, 3 vezes, ou numa só, né, e dá uma porrada seca e acaba quebrando. E também a curva 1, que judia bastante do carro, tem um soco ali, já foi melhorado muito, mas ainda tem um soco ali, então os carros chegam rápido, estão em curva e acaba sempre batendo ali um pouquinho no chão ou forçando bastante amortecedor e suspensão. Olha uma rodada ali. Olha o que aconteceu na hora não, foi na volta seguinte à relargada. Nós já estamos com bandeira verde. Arthur Calef, líder da classe P2, voltando à categoria, deu uma bela rodada na saída do gancho da curva da vitória. Muito bem, a Vera Negrão perguntando aqui o que aconteceu com a Mercedes do Xandinho. Problema na bomba de combustível. Alberto Brode na torcida pela equipe JLM Racing, que tem um carro entre os 5 primeiros. Fernando Fortes está na 4ª colocação no carro, que ele divide com o Anderson Toso e também com o Henrique Assunção. Carlos Cray não está presente nessa prova. Ele que... Opa, olha a batida. Olha a batida do Fernando Rache. Ficou na proteção de pneus. É o mesmo carro da Bruna Tomazelli, o Fernando Fortes também na tripulação. Quebrou a suspensão traseira. Pelo jeito atacou com força exatamente a zebra da segunda perna da primeira curva, que é exatamente uma das zebras mais críticas do circuito, e foi reto no muro. Cleiton, eu tô aqui do lado da única mulher do grid do Império Endurance Brasil, a Bruna Tomazelli. Bruna, como é que tá sendo essa prova para vocês? Você que disputa aí junto com o Horace, com o Fortes, como é que tá sendo esse dia aqui no Velopark? Já conhecia o circuito também? Bom, a gente largou em segundo, eu fiz a primeira saída, eu consegui ultrapassar o outro menino da nossa categoria, estava liderando, estava em P1, mas aí deu um problema no nosso carro, na hora que eu fui parar, na hora que fui fazer a parada, a gente perdeu algumas voltas, consegui vir pro box. O outro piloto saiu e acabou de dar um problema no carro, bateu. Agora a gente está tentando trazer o carro de volta para voltar para a corrida e recuperar o máximo que dá. Tá certo, obrigada, boa prova para vocês. A Bruna, que faz parte aí dos jovens talentos que entraram aqui no Império Endurance Brasil, assim como o Arthur Leite também, depois a gente tenta falar com ele, com o Bruno Vilevski e todo mundo aqui renovando aí os pilotos do Império Endurance Brasil. Obrigada, Bruno. Aí a briga misturada de protótipos com GTs. O jovem Luiz Floss à frente e é o Ricardinho Maurício quem está no Porsche. Antes a gente viu um take dos boxes da equipe Stuttgart, com o Marcel Visconde ali descansando para o seu próximo stint. Então é Ricardo Maurício quem está tocando o Porsche, que vai na 3ª colocação na geral, na liderança absoluta da categoria GT3 até aqui. 3ª posição para eles, uma volta atrás dos líderes. A liderança com o Gustavo Quirilla, companheiro do Vicente Origi, com o Wagner Ebrahim tentando descontar a volta. Eles estão fisicamente um atrás do outro na pista, mas tem uma volta de diferença entre eles. É aquele momento em que o pessoal da Gineta certamente está indo para cima, está tentando descontar essa volta, e aí você tenta descontar a volta e reza para que assim que você fizer a ultrapassagem venha o safety car. Aí realinha no fim do pelotão e é uma mão danada para voltar para a briga na corrida.
Mas o que a gente tá vendo ali por enquanto aqui na categoria GT3 é que o Ricardo Maurício daqui a pouco vai alcançar para tentar pegar colocar mais uma volta em cima do Xandinho Negrão. É o carro da equipe Mateis, o carro da família Negrão. Ele tá lá atrás na classificação, ele tá 17 voltas atrás no 21º lugar. São 21 voltas de diferença ou melhor, 17 voltas de diferença com relação ao líder, 16 de diferença com relação ao Porsche, que é o outro competidor da categoria nesse fim de semana. Olha, voltou o carro 11 aí do Vitor Gens, né? Pelo menos para salvar alguns pontos com relação ao campeonato. Uma pena que estejam praticamente alijados da briga pela vitória, tanto na geral quanto na categoria. Sim, a vitória da categoria P1 vai caminhando tranquilamente. Para quem estava bem tranquilo, sentado no sofá e nos boxes, o Vicente Origi dificilmente, né, já está com uma volta de vantagem em relação à Ginetta. Neste momento, uma volta de vantagem em relação à Ginetta. Então a vitória vai caminhando. Se ele conseguir cuidar do equipamento, não sofrer com nenhuma quebra, a gente vai ter uma vitória dele. E olha o Léo Sanches vindo para cima do Xandinho Negrão. O Léo Sanches com o Guilherme Salas, colocando por dentro aí o Léo Sanches. Olha, e eles estão aí, eles têm uma volta de diferença. Pelo que a cronometragem está nos mostrando, 93 voltas completadas pelo Léo Sanches e 92 completadas pelo Salas. Mas eles estão na mesma volta da Mercedes amarela do André Moraes Júnior. Então aqui sim vale liderança da categoria. O Léo Sanches vai buscando a ultrapassagem, negocia melhor e assume a ponta. Léo Sanches vai para a ponta da GT4, tirando a liderança da Mercedes da equipe Autolog, que vinha dominando a corrida até aqui com o Cássio Mendimelo, com o Ricardo Rodrigues e com o André Moraes Júnior, que está no carro. Léo Sanches vai aí para assumir a ponta da GT4 nesse momento, mas tudo ainda indefinido. Não se rende o André Moraes Júnior. Eu vinha dizendo, né, na hora do safety car, eu estava olhando justamente, você falou, o que você está olhando na tela da cronometragem da categoria GT4, vai ter uma disputa boa pela liderança. E tá aí, Léo Sanches voltou muito bem na relargada e olha, vai tomar por dentro agora. Vem o André Moraes Júnior, tenta por dentro, foi espremido, não teve espaço, não consegue fazer a ultrapassagem. Stuart Turvey com a Ginetta líder da GT4 Light, 11º lugar na geral, tá se metendo ali no quiprocó entre eles. Tá muito boa a disputa da GT4, nós temos aí os carros aí praticamente na mesma volta aí, todos esses carros, e a disputa pela liderança depois de 2 horas aí, quase 2 horas de corrida. Olha o André, bota por dentro, reassume a ponta, reassume não. Ah não, aí é com o Alexandre Auler, tá bom. É com o Alexandre Auler, é verdade, o Alexandre estava tentando recuperar uma volta, na verdade, esse carro aí do Alexandre e do Guilherme Salas. Exatamente. O Caos havia cochilado, mas não foi embora do Velopark. Wagner Ebrahim é o líder da prova, Gustavo Quirilla agora aparece em segundo. E a gente achava que a vida do Vicente Origi e do Gustavo Quirilla ia ser fácil, a gente falava sobre isso. Mas tudo mudou aqui no Velopark. Vamos ter briga e olha a ultrapassagem. Quirilla bota por dentro na reta oposta, é na potência do motor, os dois V8 lado a lado, Ebrahim um pouco à frente. Tenta o Quirilla, fecha a porta, se mantém na ponta, Wagner Ebrahim. Grande disputa aberta entre eles, engalfinhados em busca da liderança da prova. Você viu ali que o Xandinho Negrão, provavelmente o Ricardo Batista nesse momento no carro, né? Ricardo Batista, Xandinho Negrão viu a briga acontecer no retrovisor, foi lá fora, eu que não quero acabar dessa confusão. Deixou espaço, os dois passaram. Vamos ver, tenta ainda o Gustavo Quirilla, na última passagem 5.59 para Ebrahim, 5.49 para o Quirilla. O Quirilla descontou 1 segundo nessa última volta. Tenta de qualquer jeito, tá fungando no cangote do Ebrahim o Gustavo Quirilla, um piloto de muita experiência, um piloto oriundo do kartismo. E aliás, as famílias Quirilla e Ebrahim que recentemente assumiram a administração do kartódromo Raceland, lá em Curitiba. Bota lado a lado, Quirilla e Ebrahim, os dois paranaenses, os dois curitibanos. Tenta de novo, Quirilla bota por dentro e vai pra ponta. Com a asa aberta na potência do motor, reassume a liderança, Gustavo Quirilla. Volta pra ponta, o renovado AJR da equipe Motorcar. Grande ultrapassagem, hein, Sérgio Gimenez? Você pode falar melhor do que eu a respeito disso, eu não vou nem dar palpite, fala você. Não, tava mais rápido, né? O AJR é visivelmente mais rápido do que o Ginetta nesse momento. A Ginetta parece ter uma boa velocidade de reta. Ele tinha dificuldades um pouco ali de acompanhar, mas em curvas ali o AJR realmente está sobrando e a gente já viu aí, ultrapassou e em questão de meia pista já colocou 1 segundo aí. Então realmente tá sobrando o AJR. Trazer para casa aí 1h50 de paciência.
Exatamente. Aliás, o grande ponto forte da Ginetta, né? Agora já tem até a Ferrari de retardatário entre eles. Ela vai passando pela Ferrari. Mas a grande vantagem da Ginetta está nas velocidades de reta, que aqui não consegue desenvolver nada. Então, muito difícil. Se nada acontecer com o protótipo JR número 444, essa Ginetta está fadada a brigar pela segunda colocação. Tá com uma distância boa, né? A gente tem na terceira posição geral o Porsche na mesma volta, que é muito bacana. Então, ou seja, a Porsche fazendo um trabalho fantástico, já que aqui no Velopark a diferença aí para os protótipos é grande, né? A gente vê aí que o tempo de volta chega a ser 2 até 3 segundos mais rápido, e mesmo assim a Porsche fazendo um trabalho fantástico aí, mantendo o carro na mesma volta. Você acompanhava os líderes por categorias. O AJR 444 de origem Kirilla lidera na geral. O Porsche de volta com Marcel Visconti lidera na GT3. GT3 Light, o carro de Tom Filho, companheiro do Ricardo Mendes e do Marcel Miller, lidera com uma volta na frente do Aston Martin da família Ribas. Na GT4, Attila Abreu, que assumiu a Mercedes da escuderia 111, vai na primeira colocação. Na P3, Aldoir 7 e Bruno Smilevski vão na liderança. E na P2, o MCR com o Fernando Poeta, que já teve Arthur Calef e vai ter o Cláudio Ricci, é o primeiro colocado no momento. Claro, não esquecendo da GT4 Light com Renan Guerra, que assumiu o carro que estava com o Stuart Turvey, liderando com a Ginetta. Lembrando que as Ginetas G55 foram reenquadradas a partir desta etapa no regulamento como categoria GT4 Light. Que teve um debate enorme aí nos boxes aí e nos bastidores sobre essa descida, vamos chamar assim, da Ginetta, que é um carro de muita performance, é um carro que foi campeão ano passado, né, em cima da própria Mercedes. Então teve bastante debate em cima disso. A Ginetta está mostrando aí que tem velocidade, está disputando a ponta na geral, né? Então eu acho que isso aí pode ser bem reavaliado aí pela categoria, para que isso se torne e fique uma categoria realmente super competitiva, como está e como é a GT4. O argumento em relação a essa questão da Ginetta estar mais forte é que essa pista aqui acaba favorecendo o tipo de carro deles, né? Em outras pistas, como a gente já passou por Interlagos, Curitiba, chegava a alguns pontos de velocidade de reta, de tomar 30 km de velocidade de reta, era realmente uma diferença muito grande. Foi isso que por isso que eles optaram por passar a Ginettas para GT4 Light. Agora, isso aconteceu justamente, acabou por coincidência acontecendo justamente na prova onde essa diferença acabava sendo menor, né? Até não existindo. Mas você vê, né, Bruno, ano passado a Ginetta ganhou 7 das 8 corridas, então realmente você vê que o carro tem uma performance boa. Claro que a dupla era muito, muito constante ano passado com o Renan Guerra e o Renato Braga, mas mesmo assim a GT, ela tem como característica no mundo todo, seja a GT3 ou GT4, esse Balance of Performance que a gente chama o BOP, né, que é o balanço de performance, que significa o quê? Que cada pista, um carro, ele vai ter uma tendência melhor, então você não vai conseguir ser melhor em todas, né? Então tem pistas que a Mercedes vai andar melhor, tem pistas que a Ginetta vai andar melhor, tem pistas que a McLaren vai andar melhor, e assim é como funciona. E aquele que for o mais constante, aquele que conseguir, aonde não é tão rápido, trazer um bom resultado para casa, é o que vai disputar o título até o fim. Então eu acho que faz parte do todo, não dá para ganhar todas, ainda mais no automobilismo, que parece que é o esporte de uma pessoa só, mas envolve milhares de pessoas e coisas para se vencer. Essa questão de diferença de velocidade, eles têm motorizações bem distintas. A Ginetta é um motor Ford V6 aspirado e McLaren e Mercedes tem uma receita parecida, motores V8 Twin Turbo, né? Então tem uma diferença grande também. Nessa situação aí tem um carro com muita fumaça. A Ginetta. Ezio Vicchiesi, a gente falava das Ginettas, Ezio Vicchiesi e Arthur Moraes, é o Arthur quem está no carro agora. Vai com muitos problemas, fazendo uma fumaceira danada enquanto engole a reta do Velopark. Parece que teve algum problema. Acho que não não. Pneu traseiro. O pneu quebrou ali, o push traseiro de novo, né? De novo que eu digo, porque aconteceu com outros carros. Exatamente. Então parece que tá com algum problema ali no amortecedor ou suspensão do lado direito, que é onde quebra ali quando bate nessa curva 1 aí. Então, pelo jeito, realmente esse é o problema aí do carro da Ginetta. É o que a gente vinha falando, o cuidado do equipamento é realmente um dos segredos para se dar bem aqui no Velopark. Quem abusa
acaba pagando caro por isso. A gente falou sobre o Balance of Performance, né, o BOP, isso que a questão da pista, da adaptação à pista, de cada carro, cada pista tem um carro que leva mais vantagem, a gente vai ver isso muito forte na disputa da GT3 esse ano, porque nós temos aqui ao longo do campeonato essa pista que é uma pista que favorece a Porsche, já favoreceria, agora está favorecendo mais ainda, porque a Mercedes acabou tendo problema e ficando para trás. Essa é uma pista que favorece a Porsche. Santa Cruz é uma pista que também vai favorecer a Porsche. Em contrapartida, as outras duas pistas do campeonato, Goiânia e Interlagos no final do ano, são duas pistas que favorecem a Mercedes. Quer dizer, nós vamos ter uma disputa bastante emocionante na categoria GT3 para saber quem é o campeão. Será que essa Porsche estreia com título, Sérgio Gimenez? Tem chance? Tem chance, a equipe é muito competente, já venceram campeonatos, já venceram corridas, né? A dupla do Marcel e do Ricardinho também está super afinada, há anos correndo juntos. Então, e a Porsche, claro, com esse carro novo, demonstra aí uma super performance. Eu acho que cada vez que eles forem para a pista, eles vão aprender mais sobre o carro e cada vez eles vão estar mais rápido. A gente tem um carro parando aqui na reta, ó, pode ser mais um safety car, hein? Ali um protótipo. Carro parado na reta, Mário Marcondes, companheiro do Ricardo Hag e do Arthur Leist, eles que largaram na pole, largaram no top 10 geral. E pole da categoria P3, mas vão enfrentando uma prova pra lá de atribulada. Depois de um segundo lugar em Curitiba, o carro sofreu um incêndio em Interlagos e agora voltam a ter um dia bastante complicado. A bandeira amarela no posto de sinalização da direção de prova, demonstrando que ali tem um carro com problemas. Esse carro que vinha lá atrás, agora na classificação geral da corrida, o carro de número 34, vinha no 27º lugar na geral. Aliás, a categoria P3 está bastante complicada. A categoria P3, o carro que ainda menos enfrentou problemas, mas que já teve uma parada um pouquinho longa nos boxes lá no começo da prova, foi o carro do Aldoir 7. O MRX 7, o Aldoir voltou para o carro, daqui a pouquinho o Bruno Smelevski vem para completar a corrida. Esse carro que está 10 voltas atrás dos líderes. O Rocco, que vinha na segunda colocação, teve problemas também. Então a vice-liderança está com Carlos e Yuri Antunes com 24 voltas atrás dos líderes, 14 atrás Safety car do primeiro colocado da sua categoria, e o safety car está de volta. Lembra? Estamos a 1h13 do fim da prova. Só para complementar a informação de José Mário Dias, o fotógrafo mais cheveteiro do planeta. Nós temos aí também um outro brasileiro, eu tinha uma lembrança, eu achei o nome do cara aqui, o Jonathan Jorge, é outro brasileiro que corre na Prototype Challenge lá nos Estados Unidos, venceu uma prova preliminar das 24 horas de Daytona nesse ano, naquele estranho mundo antes da pandemia que nós ainda estamos vivendo e sofrendo os efeitos. Fala, Bruno Império, você tá com uma calculadora científica aberta no seu computador, o que que tá acontecendo, Bruno Império? Vamos ver o replay aí, a disputa de posição, a porta aberta, abriu a porta aberta. A porta aberta do carro do Pedro Queiro e do Davi Mufato. Lembrando que, né, na primeira, olha, ele tentou puxar na primeira corrida do ano, foi o Nelsinho Piquet que encarou esse problema lá em Interlagos, né? E terminou a prova brigando. Pode ser igual, vai terminar a prova brigando com essa porta. O que a gente já sabe, porque a gente já viu, é que isso aí não atrapalha o desempenho do carro e também não traz nenhum tipo de perigo ao piloto. Ou seja, vai dar pra seguir assim até o final. Opa, mas o que? Furou pneu, raspou na mureta, problemas aí com o carro do Fernando Poeta, rodada e a batida. A batida, ele rodou na frente do Alan Hellmeister, que não teve pra onde ir. O líder da P2 parado, acidente no final da reta. A zona militarizada do Velopark não termina nunca. Ele, aparentemente, pelo que eu entendi, ele foi tentar abrir, tocou na mureta. No que ele tocou na mureta, furou o pneu, acabou perdendo a estabilidade do carro. E aí acabou rodando e sofrendo um acidente junto com o Alan Hellmeister. Vamos ver como é que ficou a situação do carro. Tá numa posição perigosíssima ali, bandeira amarela. Vamos ver o replay. Olha, vamos ver. Ele tomou uma espremida quando tentava passar o Alan. E tem até uma cavidade aí, que é justamente por uma questão de drenagem. Você vê que tem uma cavidade muito perto do muro de concreto. Ele chega a tocar o muro. E aí, já com o carro desgovernado, ele perde velocidade na frente do Alan. E o Alan enche a traseira do protótipo. Traseira meio lateral ali. Provavelmente vão tentar o safety car. E não dá pra nenhum dos dois seguir a corrida, pelo visto, viu? Vamos ver aí, são carros, o protótipo vinha na liderança da categoria P2, que é para carros com uma motorização maior, mas carros um pouco mais antigos, um pouco mais defasados, um pouco mais limitados em situação de tanque de combustível, não podem usar a asa móvel, e continua parado aí o carro do Fernando Poeta, com Arthur Calef e Cláudio Ricci. Mudança na tripulação, nós tivemos Márcio Mauro, Paulo Totaro e Marcelo Santana como companheiros do Poeta nas duas primeiras provas. O Calef e o Cláudio Ricci,
que se juntaram a ele para essa corrida. Aliás, muito bom ter o Cláudio Ricci, um grande piloto de volta. Teve um problema, a gente lembra na etapa passada, o pessoal da Ferrari, da Sul Racing, inclusive escreveu Força Martina, filhinha de 7 anos do Cacau, que estava com uma dificuldade, está superando aí com toda a bravura essa dificuldade aí de saúde. E que bom ver o grande Cláudio Ricci aí de volta às provas do Império Endurance Brasil, enquanto que o Poeta tá tentando com o pneu furado na marra, vai tentar voltar vai e voltar, pelo menos vai tentar levar para os boxes aí, tentar arrumar isso daí. Só uma correção, diga, Jefferson, o carro envolvido no acidente não foi do carro do Alan Hellmeister, foi o carro do Chico Horta e do William Freire e do Adalberto Batista. Não sei qual deles está no momento guiando a Gineta, talvez a Juliana consiga trazer essa informação pra gente. É o Freire? O planejamento era do Freire. Era pro Freire, então. Vamos ver o replay? O Alan tá aqui na frente, exatamente. O Alan tá aqui na frente, feita a correção. William Freire, o piloto da Gineta Rosa, número 00. Ele espreme o... Ele espalha pra esquerda meio instintivamente, e aí, bom... O que você acha, Jimenez? Eu achei desnecessário o que foi feito pela Gineta, não entendi a atitude do Freire, acredito eu que ele não enxergou, não viu. Exatamente. Porque não tem motivo, é outra categoria, não tem motivo nenhum de ele fechar ali o protótipo. Eu acho que ele não viu, o protótipo acabou vendo um espacinho, colocou ali e o Freire veio vindo para a esquerda para fazer a freada ali da curva 1 e acabou aí ocasionando toda essa bagunça, uma pena. Foi assim... uma coisa de corrida realmente, mas é desnecessário ter acontecido esse acidente. Entre Vicente Origi, que volta ao carro líder, o AJR amarelo 444, e Wagner Ebrahim, na Gineta lá Scott Dixon, azul e laranja, que vem na segunda colocação. O retardatário é exatamente o carro que largou na pole, Vitor Gens, recordista desde ontem do circuito, do AJR dourado de número 11. Safety car nos boxes. Vai recomeçar o show, vai recomeçar a prova. Bandeira verde relargada. Recomeçam às 4 horas do Velopark, a terceira etapa do Império Endurance Brasil. Aí os carros engolindo a reta, Vicente Origi lá na frente buscando manter a liderança. Aí o Origi se mantém na ponta. O Gens ali no meio deles, buscando subir posições em nome de uma boa pontuação no campeonato. E o Wagner Ebrahim ali atrás, ainda sonha com a vitória. Os irmãos Ebrahim que espantaram a zica, que já durava pelo menos 2 corridas, a última de 2019 e a primeira de 2020, em que eles mal largaram, eles espantaram a zica com o segundo lugar em casa, na categoria, na prova passada, em Curitiba. Já o Origi tá numa situação complicada que já dura cerca de 1 ano. ...51 minutos para o final da corrida. Vamos com a classificação atualizada. Em seguidinha você acompanha a geração dos caracteres aí na parte inferior da tela. Um momento duro para todos nós. A despedida da nossa cabine de Sérgio Jimenez. Serginho, obrigado demais pela sua presença aqui. Olha, foi sensacional. Acho que a galera aproveitou demais. Quem está nos assistindo pelo YouTube, muitíssimo obrigado por todo o teu conhecimento. Tomara que você não seja contratado por muitas equipes no ano que vem e na sequência desse ano para voltar a estar aqui conosco. Vou passar ali no Caixa Glau para mim receber o meu cachê. E aí eu volto nas próximas aqui, mas brincadeiras à parte, obrigado aí pelo convite a todos vocês e bom final de transmissão, vou acompanhar lá dos boxes um pouco. Espantaram o azar com o segundo lugar na categoria, um top 10 geral lá em Curitiba e podem agora conquistar a sua primeira vitória na geral. Eu visualizo aqui da cabine, aquele carro, aquele Sigma que estava parado, já foi embora, não precisou do safety car, portanto. Tá ficando complicada a situação do protótipo JR número 444 do Vicente Origi. Neste momento, a Gineta é mais rápida na pista, virou na última volta 52.3, o protótipo JR virou 54.1. Durante toda a corrida, a gente teve o protótipo JR virando mais rápido, mas neste momento, a Gineta está fazendo chover no ensolarado Velopark. Palavra de quem sabe, Maria Cristina Rosito, piloto fica desesperado quando ocorrem estes imprevistos, ainda mais quando está disputando a liderança. E lento de novo. Lento de novo. É o mesmo problema. Olha, será que completa a prova? Eu imaginava que talvez ele estivesse mais lento até para, quem sabe, pura especulação, olhando do lado de fora, quem sabe diminuindo o ritmo, conseguisse evitar de ter que ficar ligando e desligando o carro, mas acho que não é isso não, o problema persiste. Ó, pelo jeito ligou o carro, tá acelerando de novo.
passou aqui, já passou em velocidade maior. Já vai com 14 segundos de frente com relação ao Porsche de Visconde Maurício. E o que nós dizíamos antes dessa corrida? Que quem venceria a prova seria o piloto que tivesse mais paciência para negociar ultrapassagens com adversários e cuidasse do equipamento. Vai vencer a corrida o carro que menos sofreu com problemas de equipamento. Você viu o Vicente Origi sofrendo com o carro apagando e desligando. Pedro Queirolo e Davi Mufato e Vitor Gens sofreram problemas, tiveram paradas longas no box porque tiveram problemas com quebras, problemas no carro, ou seja, o equipamento mais resistente vai consolidando a vitória no Velopark. E a turma da Porsche se beneficiando com esses problemas do final com relação ao campeonato. Eles assumiriam a liderança por 5 pontos, vão assumir a liderança por 30 pontos. Vão indo para 220 pontos com esse segundo lugar na geral. A dupla da Porsche, Marcel Visconde e Ricardo Maurício. A equipe Tubarão também vai salvando pontos importantes, vai ficando ainda atrás de Queirolo e de Mufato, mas diminuindo a diferença a equipe do AJR Tubarão, que está aí na imagem, também com marcas de batalha, com marcas de guerra, com este 5º lugar na geral que eles vão conquistando. Estamos a 3 minutos do final da prova, uma prova absolutamente maluca, improvável, disputada neste sábado aqui no Velopark. O próximo encontro já tem data e local, 31 de outubro, lá em Goiânia. Se a prova do Velopark no dia 10 de outubro está assim, imagina no dia 31, dia de Halloween, o que será a prova lá em Goiânia, Bruno. Pois é, e quem acaba de receber uma mensagem do Bruno Tachek, que é o estrategista da equipe JLM Racing, ele que não pôde estar nessa etapa, está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, falou, próxima etapa eu tô de volta, não pude estar nessa, o Rafa Santos tá no lugar dele, ele tá na torcida aí, tá feliz em casa, assistindo a vitória do seu trio, do seu quarteto ali a bordo do protótipo JR. Vai ser a segunda vitória na temporada da equipe JLM Racing, que venceu em Curitiba com Queirolo e com Mufato. Terceira vitória de um AJR em 3 provas. Na primeira etapa venceu o AJR da equipe MC Tubarão. Para a JLM vai ser a segunda conquista no ano. Estamos a 2 minutos e 10 do final da corrida. 16 segundos a vantagem do Fortes. Aí o Anderson Toso ajoelhado. O Henrique Assunção também de macacão verde sentado no muro da equipe. E o que aconteceu? O Fortes está lento, mas será possível? 1,50 para o final, perdeu velocidade o Fortes. 1,50 do final, o Fortes aparece lento. Aparentemente o mesmo problema do Vicente Origi, vamos ver, ele está conseguindo retomar. Vamos ver como cai a vantagem. Olha o desespero do Henrique Assunção, falando também pelo rádio, cadê o Porsche? E o Vicente lento aqui de novo, os dois aparentemente com o mesmo problema, ou ao menos uma coisa parecida, e ao mesmo tempo, o Ricardinho lá atrás, tá longe ainda o Ricardinho. A 1 minuto e 20 do final, a vitória não está definida. Vicente aparecendo ali na condição de retardatário, Fortes agora acelerando de novo. Vamos ver, vamos passar aqui na frente da nossa cabine. Vamos ver se já tem placa de 1 ou de 2 voltas para o final para eles. Retomando, ganhando velocidade de novo, passou em 1 minuto mais 3 segundos. A Motorcar continua incrédula, desesperada. A Motorcar é a equipe do Vicente, da mesma forma a JLM. A de vantagem, que era de 15 segundos, caiu para 4,5 a aproximadamente 2 voltas do final. Vamos ver, ficamos no aguardo da amostragem da placa, se já é indicação de última volta ou se estamos ainda na penúltima. Contagem regressiva, no relógio é o último minuto de corrida. A vantagem caiu para 4,5 segundos. A vantagem do Fortes para o Ricardinho, 4,5 segundos. O Ricardinho não consegue mais buscar na pista em circunstâncias normais, mas se um problema acontecer de novo, o carro da Stuttgart está pronto para vencer a prova. Vamos ver, vai ter placa de 1 volta na próxima passagem. Os fiscais aqui com a placa de 1 volta e com a bandeira quadriculada na mão, mas é a placa que vai ser mostrada. Agora sim, última volta de prova. Última volta de corrida, Fernando Fortes vai levando a JR Presidencial à vitória no Velopark. Mas precisa se livrar dos problemas. A chave para vencer aqui é se livrar de problemas. Seja problemas com outros competidores, seja problemas mecânicos.
Eles vinham fazendo isso com louvor, mas justamente no finalzinho tiveram um problema. E agora? 3 segundos de vantagem apenas. 3 segundos de vantagem. A Porsche está pronta para dar o bote caso o problema ocorra novamente. Ricardinho preparado para tentar roubar a vitória na última volta de prova. Vai se livrando dos retardatários Fernando Fortes, companheiro de equipe de Henrique Assunção e de Anderson Toso. O Carlos Crai, que esteve nesse carro nas 2 primeiras etapas, não competindo, bateu na última curva no retardatário, mas segue em frente. Lá vem Fernando Fortes. O Ricardinho ainda na perseguição. Lá vem para a quadriculada. Passa na frente Fernando Fortes. Vence Fernando Fortes com direito à batida na última curva. Problema 1 minuto no final e muito mais. Inacreditável o final de prova do Velopark do Império Endurance Brasil. Aí os vencedores por categoria, o microfone está liberado para Juliana Marques, que já fez o chamado lá dos boxes. Por categorias, Henrique Assunção, Anderson Toso e Fernando Fortes vencendo na P1, Marcel Visconde e Ricardo Maurício na GT3, Léo Sanches e Attila Abreu vencendo de novo, se isolando na liderança da GT4. Sérgio Ribas e Guilherme Ribas, apesar do totó que tomaram no final, vencendo na GT3 Light. Nós vamos ter o resultado aí. A JR de Anderson Toso, Henrique Assunção e Fernando Fortes venceu à frente do Porsche de Ricardo Maurício e Marcel Visconde. Fábio e Wagner Ebrahim na terceira colocação. O AJR de Vicente Origi e Gustavo Quirilla no quarto lugar. A JR de Tiel Andrade, Júlio Martini, Nelsinho Piquet e Paulo Souza em quinto. A Mercedes vencedora na GT4 de Léo Sanches e Attila Abreu em sexto. O Aston Martin de Sérgio Guilherme Ribas vencendo na GT3 Light no sétimo lugar. Oitava posição para Alexandre Auler e Guilherme Salas. Segunda colocação para eles na GT4. Nona posição, por isso a festa da McLaren que a gente viu antes. Flávio Abrunhosa, Leandro Ferrari e Lucas Forest. Terceira posição na GT4. E nona posição na geral. Bom, crescente trabalho da McLaren 570S da Autolog. Fechando o top 10, André Moraes Júnior, Ricardo Rodrigues e Cássio Homem de Melo. Quarta posição na GT4. E a vitória um tanto quanto surpreendente por tudo que acontecia até a hora final da prova, de Henrique Assunção, Anderson Toso e Fernando Fortes, com requintes cruéis, elevados, dramáticos, de emoção. Nesta vitória, 3 pilotos que vinham aí há pelo menos 2 anos sem vencer na categoria. Isso falando em termos de categoria, sem vencer na geral, acho que era mais tempo ainda. Show de imagens da Mastercard TV, parabéns. Rodrigo Salavalli, obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui. Glaucio Schutz, Império Endurance Brasil, Henrique Assunção. Sem dúvida, um campeonato que só não para de crescer. E a gente tem aí, ó, Henrique comemorando. Comemora porque você merece, o campeonato merece, o Império Endurance Brasil merece a festa que nós estamos tendo aqui nesse final de tarde lindo, com muito sol no Velopark. Bem, você conferiu então as 4 horas de prova da Endurance Brasil no Velopark. O programa fica por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.